Terceira epístola de João. Estamos chegando no antepenúltimo livro da Bíblia. Domingo que vem, como é ceia, não vou seguir aí a sequência. Daqui a 2 semanas nós vamos pregar em Judas. Daqui a 3 semanas Apocalipse. E daqui a um mês vou começar a pregar. Semana passada eu pedi para a gente orar, né? Decidi, nós vamos pregar na epístola de Tiago. Vou voltar a pregar de forma expositiva, versículo por versículo, na epístola de Tiago. Devemos levar aí um bom tempo estudando o livro que é chamado de, não sei se você já ouviu isso, mas Tiago é chamado de o livro de Provérbios do Novo Testamento. Você é uma epístola extremamente prática, né, que nos ajuda a colocar em prática a nossa fé. Presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos, para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mau, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena. Pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome. Se você, na hora que entrou, apanhou um boletim, na contracapa tem aí o esboço da mensagem da manhã e da noite. É até uma vergonha falar que isso é um esboço, né? Porque é muito resumido que está isso, são apenas alguns itens da mensagem. Como você pode observar, João ele escreveu essa epístola para um camarada chamado de Gaio. Ele endereçou esta carta para esse camarada. E João o chama de presbítero. E ao dizer que ele é um presbítero, ele nos lembra que Gaio era alguém experimentado. Nesse caso, pode significar não apenas alguém que tem experiência de vida, é uma pessoa já experimentada pelos anos de vida, mas presbítero também pode fazer uma alusão a um líder da igreja. E isso nos lembra que muitas vezes um líder deve ser alguém experimentado. Gaio
era um nome bem comum por aqueles dias. Tanto que a Bíblia menciona 5 pessoas com o nome de Gaio no Novo Testamento. Atos 19 fala de um Gaio da Macedônia. Depois, um capítulo depois, fala de um outro Gaio. Atos 20 fala de um Gaio que era de um outro lugar chamado de Derbe. Segundo a tradição, esse Gaio de Derbe, de Atos 20, mais tarde ele vai se tornar bispo da cidade de Pérgamo. 1 Coríntios 1,14, Paulo vai falar de um Gaio que ele batizou. Romanos 16, Paulo vai falar de um Gaio que o recebeu de uma forma espetacular, e é por isso que algumas pessoas, alguns estudiosos entendem que o Gaio aqui de 3 João é o mesmo Gaio lá de Romanos 16, porque aqui, como nós vamos ver, Paulo vai falar da importância de saber hospedar bem as pessoas. Daí então algumas pessoas fazerem referência, mas não há nada que a gente possa comprovar e dizer que o Gaio de Romanos 16 é o mesmo que Paulo menciona aqui na sua terceira epístola. Alguns, ou melhor, o que a gente pode inferir é que esse Gaio da epístola, ele chegou ao Evangelho através da pregação, da ajuda, da instrumentalidade de João. Se você olhar aí no verso 4, ele diz assim: não tenho maior alegria do que esta, ouvir que os meus filhos andam na verdade. Então João deve ter sido o instrumento de Deus para levar o Evangelho ao coração deste homem. Em que contexto e por que essa carta aqui ela é escrita? Naquele tempo, missões não era muito parecido com o que é hoje. Alguns domingos atrás nós vimos o pastor Alceir pregando aqui. O pastor Alceir falou: olha, eu fui missionário naquele país durante tantos anos, depois na Colômbia por tantos anos. Então os missionários, eles hoje vão para lugares específicos e trabalham nesses lugares, com anos ali. Naquela época, os missionários, eles eram itinerantes, tipo cigano. Eles faziam uma evangelização itinerante, levavam o evangelho de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, de lugar em lugar. E aí eles não só pregavam, como eles muitas vezes levavam junto com eles as cartas dos apóstolos. Então Paulo sabia que existia uma pessoa que ia para uma determinada região, pregar ali, passar por ali. Paulo diz: olha, leva, envia essa carta, porque naquela cidade tem uma igreja que eu plantei. Geralmente esses missionários itinerantes, eles não recebiam salários ou nenhuma recompensa. O próprio Paulo, ele vai dizer assim: olha, eu sou pregador, é justo que o pregador receba o seu salário, mas como existem alguns lugares que as pessoas não entendem isso, eu faço tendas, eu tenho uma outra fonte de renda. Mas muitos desses pregadores itinerantes aqui, eles não tinham renda. Ou seja, não tinham renda, não recebiam nenhuma recompensa. Dessa forma, eles dependiam da hospitalidade das pessoas que os receberiam naqueles lugares. Ficar na casa de alguém, se alimentar na casa de alguém. E ao que tudo indica, João tinha enviado mensageiros a esta igreja
e eles não foram bem recebidos ali. Mais do que isso, não é que eles não foram bem recebidos, eles foram expulsos, eles foram postos para fora. E quem teve essa atitude má educada, uma atitude de péssima educação, de uma má educação, foi um camarada chamado de Diótrefes. Olha aí o que diz o verso 10. Ele não só não acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. João então ele escreve para corrigir a postura desse homem chamado de Diótrefes e para fortalecer aqueles que estavam agindo corretamente com aqueles que chegavam ali, como era o caso de Gaio e de um outro camarada chamado de Demétrio, mencionado aí no verso 12. Então é basicamente esse o contexto em que a carta é escrita e por que ela é escrita. Mas a carta nos apresenta aí 3 personagens, 3 homens. E aí eu quero convidar você a gente observar as características e até as personalidades desses 3 personagens, e aí a gente pode retirar lições para as nossas vidas. Vamos começar pelo pior, Diótrefes. Esse camarada era extremamente arrogante e autoritário. Diz João, verso 9 aí, que ele gostava de exercer a primazia. Algumas versões dizem que ele gosta de ser o líder entre eles. Então quando João diz assim, olha, ele gosta de exercer a primazia, ou na outra versão que diz que ele gosta de ser o líder entre eles, dá a entender uma liderança imposta e não reconhecida, o que é muito diferente. Liderança imposta é uma coisa, liderança reconhecida é outra. E liderança imposta é um erro absurdo, porque líder numa igreja tem que ser uma pessoa que é pela igreja reconhecido como líder. Eu chego ali e me declaro pastor. Não é assim. Não é assim que as coisas acontecem. Liderança é uma coisa que deve ser conquistada com o passar dos anos. Como que alguém chega a ser pastor? Uma igreja vai percebendo naquela pessoa ao longo dos anos características de liderança, capacidade de exposição bíblica. Em algum momento ela chega para a igreja e diz assim, eu gostaria de ser pastor. E a igreja diz, nós reconhecemos isso em você. Ao longo dos anos nós temos percebido isso em você. E aí então a igreja ordena a pessoa como líder dela. E não para por aí. Ao longo dos anos, com o passar do tempo, esse líder, ele precisa continuar conquistando a confiança dos liderados. Não é uma vez líder para sempre. O líder precisa continuar demonstrando que é líder. Precisa continuar conquistando o coração, a confiança das pessoas a quem ele lidera. Então, líder não é uma coisa imposta. Líder é uma coisa que se conquista. Há um livro do John Piper, aquela trilogia em que ele fala sobre, cada livro ele fala sobre 3 grandes homens de Deus. Ele vai dizer que John Bunyan, o autor do Peregrino,
As pessoas, alguém uma vez disse acerca do ministério de John Bunyan assim: os pastores por aqui, eles são temidos, John Bunyan é amado. Isso faz toda a diferença. Quando os liderados amam, confiam no seu pastor, no seu líder. E ao que parece, Diótrefes, ele exercia uma liderança imposta e não reconhecida. E quando existe uma liderança imposta e não reconhecida, é muito natural que esse líder seja alguém dominador. É claro. Porque se a pessoa, ela não confia, se a pessoa não descansa na figura do líder, a relação é na base da ameaça, ele tem que ser dominador. Ao contrário do que era costume, diz João aqui que Diótrefes não acolhia os mensageiros enviados pelos apóstolos para aquela igreja. Consequentemente, ele não reconhece a autoridade apostólica de João. Tanto não reconhece que ele não permitiu, não sei se você percebeu na leitura aí, ele tanto não reconhece a autoridade apostólica de João, que ele não permitiu que uma outra carta que João escreveu à igreja chegasse à igreja. Olha o que diz o verso 9, ele diz assim: escrevi alguma coisa à igreja. Mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia, não nos dá acolhida. Não acolheu. Então o autoritarismo dele não permitiu que essa carta de João chegasse à igreja. Onde que está essa carta? A gente não sabe. Nunca se descobriu que carta foi essa. Não está nem naqueles livros que poderiam ter entrado no cânon bíblico e não entraram. Vira algumas páginas aí da sua Bíblia, 2 Pedro capítulo 5. Perdão, 1 Pedro capítulo 5, versos 2 e 3. Pedro vai dizer o seguinte: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não por força. Algumas versões dizem não por constrangimento, mas espontaneamente segundo a vontade de Deus. E esse apacentar, diz Pedro, não deve ser por torpe ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores sobre os que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Diótrefes se encontrou com Pedro? Nunca. Ele leu isso aqui? Nunca. Porque o apacentar o rebanho de Deus não pode ser feito de forma forçada. Porque liderança não é imposta, liderança é reconhecida. Quando você apanha um rebanho, e Pedro está falando de rebanho aqui, apacentar o rebanho de Deus, não sei se você sabe, mas o rebanho, ele tem o pastor que cuida do rebanho, a quem as ovelhas, como diz Jesus, elas ouvem a voz e seguem, mas todo o rebanho, liderado por um pastor, também tem ali, não sei se você sabe disso, um cão. Existem cães que auxiliam o pastor. Quando a ovelha está indo para um lugar, o cão é treinado para latir e ameaçar a ovelha para ela não ir para aquele lugar, ela se desvia. A ovelha, ela ouve o cão, ou ela obedece o cão, não da mesma forma que obedece o pastor. O cão pastor conduz as ovelhas pela força.
O pastor bíblico, ele apenas chama e elas vêm. E ele caminha à frente do rebanho tranquilamente. O pastor bíblico, ele não manipula, ele não força, ele não obriga. Diótrefes, ele exercia sua liderança, diz João aqui, por imposição. E manipular, dirigir, gerenciar pessoas não é a mesma coisa que liderar pessoas. Alguns se voltam para o controle do rebanho por meio de ameaça e persuasão. Essa eu ouvi do Nicodemos. Falou que alguém que ele conhece contou para ele que ele estava saindo de uma igreja, foi lá no gabinete do pastor e falou assim: pastor, olha, eu estou saindo da igreja por causa disso, não vou mais ficar aqui. Aí quando a pessoa estava se dirigindo para a porta, o pastor: pera aí, vira para cá. Aí ele olhou: que isso? Estou retirando a unção. Você agora está sozinho no mundo e Deus vai te castigar. Irmãos, nós estamos rindo, mas isso é lamentável, porque o que existem de pessoas por aí com medo, porque são ameaçadas de serem castigadas por A ou B, porque é uma liderança imposta. Alguns se voltam para o controle do rebanho por meio de persuasão e ameaça. E o pior é que revestem tudo o que eles fazem com terminologia e aparência espiritual. A liderança bíblica é aquela onde os liderados reconhecem, confiam e descansam na orientação do seu líder. A Bíblia diz que uma vez Jesus pregou uma mensagem logo depois da multiplicação dos pães. Aliás, foi naquele momento ali que o ministério de Jesus começou a declinar. O segundo ano do ministério de Jesus foi só sucesso. Multidões o seguiam. Até que num determinado momento Jesus multiplica os pães e diz a Bíblia que o povo vem na ânsia de fazer dele rei. Jesus vira para eles e diz: vocês estão vindo atrás de mim por causa de milagre, de pão, das coisas que eu ofereço. E aí ele diz: uma comida eu tenho para dar a vocês, que é a minha carne e o meu sangue. Está disposto a morrer junto comigo? E aí diz o texto que o povo começa a se dispersar, dizendo assim: duro é esse discurso. E aí quando acaba aquela movimentação, os discípulos estão ali olhando para Jesus assim. E Jesus vira e pergunta para eles: vocês também não querem ir? Podem ir. Porque para ficar comigo tem que entender o que é aí. Perceba-se nesse exemplo, nessa história, que Jesus não impôs. Não há imposição. Diótrefes assumiu uma liderança dominadora. Lamentavelmente, existem igrejas que ficam orbitando ao redor de uma única autoridade, como se aquela pessoa fosse o sol e tudo girasse em torno dela. Isso não é fé evangélica, muito menos reformada. Muito menos reformada. Isso é doutrina católica. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Igreja não tem dom. Aliás, tem sim.
Deus é o único dono da igreja. Igreja que tem cacique deixou de ser igreja há muito tempo. Cabeça da igreja é só um, Jesus Cristo. E abaixo deste cabeça, todos somos membros do corpo. Todos somos iguais. Alguns com uma autoridade exercida. Por quê? Por que exerce a autoridade? Porque a igreja reconheceu nele a autoridade. O dia que a igreja não reconhecer mais, ele perde a autoridade. Então Diótrefes era alguém que exercia a autoridade de forma imposta e não reconhecida. Quando nós estudamos a Epístola Paulina a Filemon, eu não vou ficar me detendo muito mais nisso aqui, mas eu enfatizei muito essa questão. Se quiser olhar, lembrar, está lá no site. Paulo, na posição que tinha como apóstolo, lembra lá? Ele não tirou vantagem da sua posição de apóstolo, nem do seu relacionamento com Filemon. Ele diz a Filemon assim: solicito-te em favor de Onésimo. Paulo não ordena, ele não impõe. Então Paulo foi um líder que ensinou, que instruiu, que confrontou o pecado. No entanto, ele sabia que ele não era dono das pessoas. Ele sabia que ele entendia que não podia ser controlador da vida das pessoas. A outra pessoa mencionada aqui na carta por João é Demétrio. Olha aí no verso 12. É bem provável que Demétrio tenha sido alguém que Diótrefes, com seu autoritarismo, expulsou da igreja. Demétrio não é conhecido como Gaio e nem estava em evidência como Diótrefes, mas era alguém que gozava da confiança de toda a igreja. João diz assim: todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que nosso testemunho é verdadeiro. João está dando um bom testemunho sobre esse camarada aqui. Demétrio, então, olha só, ele não é conhecido como Gaio e nem estava em evidência como Diótrefes. Ele nos lembra o quê? Ou quem? Demétrio nos lembra aqueles milhares de irmãos que quase não aparecem na igreja, que os holofotes não estão sobre eles, quase ninguém vê o que eles fazem, mas eles continuam fazendo a obra de Deus, porque eles não fazem para o pastor ou para aparecer, eles fazem para Deus e continuam fazendo porque entendem que, tendo reconhecimento ou não, eles devem continuar fazendo. É gente já muito bem resolvida na vida, que não precisa chegar para o pastor, para alguém e dizer assim: há tantos anos que eu te sirvo, você nunca me reconheceu.